nunca ia se chegar em conclusão. Quando a gente achou a Santíssima Trindade, aí é uma coisa que a gente achou, que a gente bolou, que a gente foi elaborando, o Vinícius que criou a primeira versão, a gente foi lapidando. O que é legal de pensar comédia assim é, cara, tudo bem, tem que rir. Você vai consumir o que você vai rir. Mas se você quer pensar comédia num passo além, e você quer produzir comédia, às vezes, para plateias que não têm o mesmo gosto que você parte daí. Então, quando você olhar uma comédia, você fala assim, tem os 3 pilares? Cara, então isso está no caminho certo. Talvez não seja para mim, mas eu estou produzindo uma comédia, tá indo pelo caminho certo. Bom, e que Santíssima Trindade é essa? E aí eu passo a palavra para pessoas mais preparadas e mais experientes que eu, que é o Aragão. Aragão, você que... Até parece aí, ó, mais preparados. Cara, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui sobre... O nosso primeiro pilar aí que tem que ter é a verdade, tá? Verdade. Estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo direitinho? Perfeito, Aragão. Não? Porque eu estou liberando quem entra. Só que a verdade é o seguinte, eu queria chamar a atenção para vocês aqui. A verdade que a gente aborda aqui na comédia não é a verdade jornalística, tá? Aquela verdade dos fatos, não tem nada a ver com isso. A verdade que a gente trata aqui é o pacto que você estabelece com o seu público, tá? É esse tipo de verdade. Então, assim, eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você escreveu aí um filme, ou uma série, ou um sketch, ou qualquer coisa, que na sua cena você tem várias pessoas que estão voando, tá? Elas voam igual o pássaro, só que seres humanos que voam batendo asa. Então, essa é a sua cena. Todo mundo voa assim, tá? Então, apesar de você falar, mas isso é alguma coisa surreal, isso não tem nada a ver com verdade. Essa é a verdade da sua cena. Na sua cena, as pessoas voam assim, batem palma, tá? Batem bracinho e ficam voando. E aí vamos dizer que, de repente, chega um guarda, e aí o seu sketch, ou sua cena, o homem-pássaro, como estão dizendo aqui, o guarda chega e ele vai querer multar alguém, porque aquela pessoa está voando errado. Então, assim, a sua cena está se desenrolando desse jeito. E aí, sei lá, pelas tantas, você vai chegar e falar assim, opa, peraí, um sujeito vai se dar conta de que ele está voando sem asa e ele cai, você rompeu com a verdade da sua cena. Então, o que a gente chama de verdade aí? A sua verdade é, naquele meu mundo, ainda que ele seja louco, ele tem a verdade dele é essa, esse mundo existe dessa forma. Então, se você chega ali, de repente, faz uma coisa diferente, o que você faz? Você está rompendo, acabou a verdade. Então, assim, isso não pode, não pode. Vou te dar um outro exemplo aqui. Qual era Oh, meu Deus, até esqueci qual era o sketch que eu ia falar aqui. Ah, tá, é o sketch do Gato Fedorento. A gente sempre fala muito Gato Fedorento aqui, né? A guilda toda gosta. Tem um sketch que é o seguinte, é um sujeito que ele está no avião, tá? Aí ele olha para o lado e ele fica incomodado porque tem um cara que está com um laptop. Aí ele fica olhando assim, daqui a pouco ele chama o comissário e fala assim, comissário, o cara ali está com... Ele pode usar esse laptop? Aí o comissário fala assim, não pode, porque isso aqui como é que é? É eletrônico, você não pode usar, não. Aí ele fala assim, desculpa, mas sabe como é que é, né? Não sou eu que faço as regras. Aí, daqui a pouco, ele tira uma bomba, né, que é o Ricardo Pereira, ele tira uma bomba e ele pergunta assim, isso aqui eu posso? Ele pergunta, isso é o quê que o senhor tem? Ele fala assim, é uma bomba. Aí o cara fala assim, peraí, mas é uma bomba, mas tem alguma coisa de eletrônico? Aí ele fala assim, não, ele é mais ou menos mecânico, isso aqui tem e tal. Aí o cara, ou seja, você vê assim, então, como é que você está defendendo a verdade? Se a gente quer tanto verdade, em teoria, ele teria que falar, não, peraí, isso não é verdade, tira essa bomba. Mas não é isso, porque na verdade desse sketch, ele pode ficar com uma bomba ali. Ele só não pode estar com nada eletrônico. Aí o sketch continua, ele fala assim, mas o que é isso em cima? Ele fala assim, isso é o detonador. Isso é eletrônico? Ele, eletrônico, isso então não vai poder, não vai poder. Então, assim, os caras enlouquecem, sabe? Ele pode ficar com a bomba ali, desde que a bomba não tenha nenhum componente eletrônico que vai ter algum perigo. Aí o comissário fala assim, deixa eu chamar o piloto, que ele é formado em engenharia. Aí o piloto vem. Aí na hora que o piloto chega, ele fala assim, qual é o problema? Isso aqui é bomba, tá. Mas isso aqui é eletrônico, é eletrônico. Aí o piloto dá a solução, ele fala assim, você pode usar o meu relógio, e ele está com um relógio de pulso analógico, né? Aí ele vai dar um relógio pro cara, coloca ali e ele explode. Então, assim, a verdade do sketch é essa, o cara queria explodir o avião, ele fala, inclusive, né, que ele fala que queria explodir o avião com aquela bomba, mas, infelizmente, se estiver usando algum componente eletrônico, você não vai poder fazer
não vai, ele fala, infelizmente não vou poder botar isso aqui pelos ares, e o sketch se desenrola exatamente assim, eles vão, e ninguém fala nada, você vê que em nenhum momento alguém vira e fala, peraí, vocês não estão vendo que ele está com uma bomba ali? Não sei, ninguém fala nada, porque a verdade foi estabelecida. Naquela companhia aérea você pode levar o que você quiser, desde que você não leve nada eletrônico, e é isso. Vamos ao próximo pilar? Com alguma intro ou direto? Estou virando a chave. Direto, pode ir direto. Só ressaltar uma coisa, Aragão, que o Rodrigo falou. Tem gente que chama isso de verossimilhança, né? Você pode encontrar isso com alguns outros nomes, de fato. Eu gosto de chamar essa verdade de um pacto ficcional, né? Você vai ver que isso é um pacto entre o leitor, no caso, vou chamar de leitor porque a gente é roteirista, né? Antes da gente a cena ir pro ar, a gente é escritor. Então, assim, antes o leitor, aquele primeiro leitor, e a gente tem que ter esse pacto. Se ele não comprou esse pacto, se ele não constrói esse mundo junto com a gente, ele fica assim, não, isso não, acabou. Tanto que eu e o Aragão, a gente estava conversando antes dessa aula, né? E eu estava falando uma coisa que acontece muito. Que é assim, não sei se vocês já viram, por exemplo, vai ver filme, do Homem-Aranha, né? Vai ver filme do Homem-Aranha. Aí o cara é picado por uma aranha, sai pulando por aí, se prende no prédio, luta inimigos, aí acontece alguma coisa bizarra, mas o cara fala assim, mó mentira isso aí, mó mentira. Meu irmão, tudo é mentira. Tudo é mentira. Só que tem alguma coisa que quebra esse pacto para aquela pessoa. Que ele fala assim, isso aí é uma mentira. Tudo é mentira. O cara ser picado por uma aranha e virar o Spider-Man, isso é mentira. Só que só mexe, na verdade, em certas coisas. Porque aquele pacto ficcional está feito, está estabelecido. Então, por isso algumas pessoas veem filmes super-heróis e no meio da cena conseguem falar que algo é muito mentiroso. Porque aquela coisa que é mentirosa, para ela, rompeu o pacto ficcional. E são vários exemplos. A gente aí citando MacGyver, tem gente chamando de coerência. Pode ser uma coerência com os personagens, né? Tudo isso. Isso é verdade cênica. Isso que é importante pra gente. Cara, com certeza. E o outro é o outro pilar que a gente gosta, que a gente sempre vai falar para vocês, é o timing, né? Falamos da verdade, agora vamos falar do timing. O que é o timing? Timing é a precisão, tá? É você não demorar para dar o punch, é você não fazer um setup muito longo, né? A introdução. Também não fazer setups muito curtos a ponto de ninguém entender do que se trata, do que você está falando. É você saber fazer progressão correta no desenrolar da cena, ou do sketch, ou do que quer que você esteja escrevendo. Vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Que é para todo mundo entender. Um exemplo bobo, tá? Com uma piadinha de salão, que é uma coisa muito simples da gente entender e da gente identificar. O português saiu para jogar tênis, voltou descalço. Tá? É uma piadinha de salão, não interessa se a piada é ruim, se é boa, se você não gostou, mas assim, é uma piada muito simples, fácil de você entender. Português saiu para jogar tênis, tá? É o setupzinho, o punch, voltou descalço. Agora vamos dizer que eu digo assim para você, o português saiu para jogar tênis. Aí ele passou na casa de um amigo, parou no bar para tomar uma cerveja com os colegas, depois ele voltou do almoço, foi na arpoadora, aplaudiu o pôr do sol, voltou descalço. Perceberam a diferença? Você já botou tanta coisa depois daquele setup, que era o que importava, que o português saiu para jogar tênis, que você já perdeu a força do punch. Ou seja, é uma piada que está com o timing completamente desajustado. Então, você vê que com uma piadinha boba, você já vê que você consegue identificar ali a necessidade de você ter o tamanho certo da sua piada. O Verre conta muito essa história, que é o cara que vai contar a piada, né? O mau contador de piada. Ele fala assim, tem uma piada boa para eu te contar. Piada, cara. Aí começa a rir. Piada boa. Aí pronto, acabou, cara. Então perdeu o time. Até para isso você tem que saber. Porque senão a pessoa já começa, já cria uma expectativa, já acha que ela vai rir de uma coisa que ela, na verdade, o cara vai me contar outra história que eu já sei que eu não vou rir, sabe? Então, assim, se você esgarçar demais isso aí, acabou, perdeu o time. Agora, isso que a gente está falando é o timing cênico, né? O timing da piada, o timing do sketch, o timing da tua cena de série. E eu queria destacar um outro timing, que na verdade é o timing macro, tá? É uma coisa maior, que muitas vezes os humoristas, pessoas que trabalham com isso, erram. Que pode vir uma pergunta na sua cabeça que é, tá na hora de eu fazer essa piada? Né? Que aí entra o timing histórico, o timing social. Vou dar um outro exemplo. Quando a gente trabalhava no Zorra, todos nós aqui trabalhamos no Zorra, era uma preocupação constante. A gente tinha, assim, por exemplo, a gente tinha muito esquete com queda de avião. Toda hora tinha esquete de avião, tinha alguma coisa. Então, assim, se naquela semana tivesse caído um avião, caiu um avião, uma baita tragédia, morreram, sei lá, centenas de pessoas, você falava assim, cara, não vamos botar essa piada com queda de avião.
Por quê? Porque o timing está errado. Então, assim, não tem nada a ver com o timing da piada feita lá. O sketch, às vezes, podia estar perfeito. Mas o timing social não cabe ali, sabe? Porque isso acontece muito. Você, às vezes, sei lá, tem aí uma discussão... Ou tem o timing, por exemplo, do esgarçamento da piada, sabe? Você está falando assim sobre Chris Rock e Will Smith. Acabou. Esse time já é. Eu vou chegar agora no Twitter, pô, pensei uma coisa maneira, o negócio da falar do tapa lá que eu não botei, colocar aqui, a galera vai gostar. Aí vou lá no meu Twitter e coloco, pô, acabou, cara, acabou, perdi esse time. Essa piada já foi feita, a não ser que você tenha alguma coisa nova que traz uma luz diferente ali, alguma repercussão, sabe? E tem uma coisa interessante, Aragão, que assim, pessoas diferentes podem encontrar times diferentes. Que, por exemplo, na Globo jamais passaria esse sketch queda de avião na semana que caiu o avião. O Léo Lins estaria fazendo no feed dele do Instagram. Então, assim, pessoas diferentes têm times diferentes também, porque o público é diferente, consome coisas diferentes. A gente sabe que a Globo jamais passaria esse sketch. Isso é interessante a gente pensar também. É um ótimo exemplo, porque é o cara que, na verdade, é um cara que está meio que na contramão daquilo ali, está buscando aquilo ali, né? Exato. Cara, às vezes, tipo, acontece alguma coisa dessa, o cara tenta apagar seus tweets antigos e ele está retweetando, né? Exato. Então, isso só para vocês terem em mente, tem esse tipo de time, tem um time histórico, social, às vezes é uma coisa de guerra, tá morrendo gente, você vai fazer um sketch de guerra, não dá, então, para a gente se lembrar, muito importante esse, verdade, timing, e agora passo aí o bastão pro... Antes só do... Já que você falou do time, né? A gente aqui não quer alongar muito e a gente poderia ficar horas falando disso, porque a gente já ficou e sempre tem coisa para falar, mas assim, tanto o timing, você pode pensar o timing cênico e também o timing social como a verdade, né? Pegar esse exemplo desse sketch que o Aragão falou do avião, não só tem a verdade cênica de que não pode nada, assim, tem a verdade por detrás. A gente sabe que em avião, em situações como essa, as pessoas se pegam em detalhes pequenos. Então, tem essa verdade, você sabe que aquilo acontece, não naquela grandeza, né? Não naquela profundidade, mas existe uma verdade, né? Essas pessoas que tomam conta da segurança, às vezes, se apegam em pequenas coisas e não em outras. Então, tem a verdade da situação e tem a verdade cênica. A verdade cênica que o Aragão explorou. O timing é a mesma coisa. Tem o timing cênico e tem o timing do momento. A gente sempre pode trabalhar nas duas chaves e tem que trabalhar nas duas chaves, né? Boa. Lembrar que tudo isso vai estar lá no nosso curso, com exemplos, está filmado, tem as aulas, vai ter um espaço para vocês botarem perguntas sobre esses temas. Esse é apenas um pequeno tema que tem lá no nosso curso, que hoje a gente escolheu começar por ele, porque é um tema base assim, da comédia. Né? Eu agora vou falar de identificação. E eu tenho certeza que quem não tem orelhas vai se identificar muito comigo, porque eu estou hoje dando minha aula sem orelhas. E isso é uma coisa natural, assim. A gente se identifica com coisas que dizem respeito a gente. Então, assim, é muito comum, né, vocês que hoje estão sem orelha, olhar para mim e falar: caraca, o professor que eu mais gostei é o Caco, porque ele não tem orelhas igual a mim. A gente vê isso na comédia, muito comum. O Yuri Marçal, até outro dia, né? Ou o Hudson. Cara, você olha o público deles, é um público repleto de pessoas pretas. Você vai ver o Chris Rock, vai ver o Chappelle, a quantidade de pretos que tem no show é superior à do Seinfeld. Então, a identificação algo quer dizer. Não é em vão. Por que será que isso acontece? Você vai no show de pessoas que você se identifica com aquele humor. Né? No humor tem muito essa coisa assim de meu santo não bateu, para usar uma expressão muito popular. Tem muito isso, né? Com a piada, você fala, não gosto desse tipo de comediante e tal. Se a gente for ver, né, esse meu santo não bateu, ele é totalmente explicável na comédia. Porque a gente não identifica os mesmos caminhos dele da comédia. Então tem graus de identificação. Porque tem piada que eu até rio. Mas assim, não é de grande identificação para mim. Mas eu reconheço os elementos da piada. Né? Tanto que às vezes a gente fala assim... Vocês provavelmente já se pegaram conversando com algum amigo sobre comédia e falam assim, cara, até gosto, você gosta assim, não é o que mais me faz rir. Mas entendo que o cara é bom e tal. Por quê? Porque tem elementos ali que você identifica, mas não são os que mais mexem contigo, o que mais te causa alguma coisa. A gente vai ver que questões políticas, sociais, tal, de identitárias, vão mexer muito com a pessoa e causam muita identificação. Isso é interessante a gente perceber, tá? Então, existem níveis de identificação. Agora, existe também coisas que a gente não identifica de forma alguma. Esse é o problema.
Quando a gente não identifica, a gente não consegue sequer produzir humor, né? Então, importantíssimo para a comédia é a identificação. Como já nos acusaram aqui, a gente trabalhou muitos anos no Zorra, né? Então, a identificação tinha que estar nos sketches, que a gente está falando para todo o Brasil. O Zorra tinha uma coisa que era tradicional na mesa, volta e meia a gente ouvia, que é assim: a mãe do Romário tem que entender esse sketch, coitada da mãe do Romário. Ela era pega, por exemplo, não sei porquê. Não sei nem se a mãe do Romário está viva ainda. Mas sempre falaram: a mãe do Romário tem que entender esse sketch, e o cara lá do Acre, o menino do Acre, também tem que entender esse sketch. Porque a Globo fala para o Brasil. Então você tem que ter, né, a expertise de colocar no ar algo que fala para o Brasil. Então, porque muitas vezes você está na sua casa, né? Está lá o Bruno Campos, que é o nosso sombra hoje aqui da aula, está na casa dele, e ele fala assim: caraca, achei esse sketch meio mais ou menos. Porque a tendência para você falar para o Brasil inteiro é que seja tudo mais ou menos mesmo. Você está fazendo um programa que vai no ar em nível nacional. Para que todos consigam identificar, você tem que encontrar esse lugar de mais ou menos. Porque quando você vai num show, né, do Rodrigo Santana, você talvez fale assim: caraca, ele no show é muito melhor do que na TV. No show ele está fazendo para aquele punhado de gente. A identificação que ele precisa alcançar é muito menor do que na televisão, que ele tem que falar para o Brasil inteiro. Então, essa coisa da identificação, ela vai limitar também que tipo de piada pode, não pode, até onde a gente pode ir. Por exemplo, talvez muitos aqui conheçam o Marcos Castro, né? Ele tem um canal de piadas nerd. Ele faz piada de nerd. Se você não gosta desse nicho de piada nerd, não sabe o que é nerd, não joga videogame, não vê desenho animado, não vê filme de super-herói, você tá cagando pra isso. Você fala assim: cara, dane-se a piada nerd, eu não quero saber. Mas se você é fã disso, provavelmente você gosta muito, mais de qualquer outra pessoa. Então você vira um cara que propaga isso. Caraca, tem um cara que faz piada, pô, com um negócio nerd muito engraçado. Então, assim, o humor ele tem a ver com esses nichos, com a identificação, e isso faz com que mexa bastante com o público. O Everson. Não, posso interromper um pouquinho? Pode. Não, e ao mesmo tempo, assim, a gente vive numa época tão identitária, assim, onde essa questão ela é tão forte, que a gente vê o problema ao contrário, né? Assim, isso tudo bem. É por isso que eu falei lá no início, né? A gente, quando começa a ver a comédia, a gente fala, quando a gente começa a pensar nesses 3 pilares e pensa na identificação, você começa a ver uma piada nerd. Eu não gosto muito de piada nerd, não entendo direito. Mas você fala: cara, eu não estou rindo, mas deixa eu ver a mecânica disso aqui, né? Deixa eu ver se o timing tá bom. Eu lembro, assim, de quando eu comecei a ver o Whindersson Nunes. Aquele tipo de humor do Whindersson não me faz rir exatamente, assim. Mas quando eu comecei a mergulhar no universo dele, eu tive que mergulhar no universo dele por um motivo lá profissional qualquer, eu comecei a falar: cara, esse cara é bom. Esse cara é bom porque ele tem uma identificação com o público, ele tem um timing brilhante e ele está revelando verdade desse mundo dele. Ou seja, eu não rio, eu rio muito raramente, mas o cara é muito bom. Exato. Agora, o problema que a gente vê é o contrário. O que a gente vê às vezes acontecendo e a gente viu muito isso na nossa vida profissional, era assim: o cara apostar na identificação. Olha só, agora o negócio está de nicho, né? Então eu vou fazer uma piadinha aqui para o meu nicho, e aí o pessoal que vai entender desse joguinho que eu jogo, ou desse, sei lá, vai rir. E aí a piada fica pobre. Porque é isso, né? Não serve só a identificação. E aí foi... Desculpa, vocês. Pensei que tu tinha concluído. Não, eu ia só falar isso, que assim, às vezes você pensa um tema, e a gente também via muito isso. Cara, vou fazer um tema sobre mãe, assim, sobre família. Todo mundo tem mãe e tal, todo mundo teve família. Vou fazer essa piadinha aqui. É um negócio meio bobo, mas todo mundo vai lembrar do dia que deixou a torrada cair e a manteiga caiu para baixo. E aí a pessoa faz uma cena ou pensa uma piada que simplesmente se refere a algo que todo mundo sabe, mas não revela naquela cena ou naquela fala algo de novo. E aí entra a verdade social, né? A graça do humor é revelar uma verdade que está encoberta. Então, assim, se você vai falar de família, você tem que contar algo, você tem que revelar alguma verdade da qual as pessoas não falem muito, para surpreender a plateia. Né? Só identificar não serve, tem que dar o passo a mais. Né? E aí, 2 coisas interessantes aí da sua fala, vocês. Uma é que, assim, você falando do Whindersson Nunes, né? Inclusive foi um comercial que a gente escreveu juntos para ele. E o Whindersson Nunes, ninguém tem dúvida que ele é um cara de sucesso, né? Pô,
Basta ver o jatinho dele que você já sabe. Não tem como eu falar. Ah, valeu, o Vinícius do seu terno de pastor é que quer me dizer que o Whindersson Nunes é um merda. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é, se eu não tenho identificação com aquele tipo de piada, ele pode ser ou o Whindersson Nunes que eu não vou rir, porque não faz. Você pode até reconhecer, caraca, ele é um bom humorista, mas não é isso que vai te fazer rir. Porque nos pilares da comédia diz que identificação com aquele tema é o que te faz rir. Então isso é uma coisa interessante do que o Bolsês falou. Outra coisa é, quando a gente está na Globo, né, e ele falou de certos temas, cara, a gente vai apostar muito em certos temas que dão certo, que é relacionamento, família, porque todo mundo no mundo tem um relacionamento, não importa se é hétero, se é gay, né? Todo mundo já teve um relacionamento, já pensou em ter um relacionamento, né? Família, todo mundo tem ou alguma experiência positiva ou negativa, nem que seja abandonado pela família. Todo mundo tem alguma ideia de família. Então são temas assim que não tem muito como você errar. Por isso que você vai ver Zorro, você via 10 esquetes de família no programa, 10 esquetes de relacionamento, né? Porque essas coisas emplacam, as pessoas se identificam, né, com esse tipo de coisa. O Everson fez uma... Né, e aí eu estava falando essa coisa da mãe do Romário, tá? O Everson fez uma pergunta aqui interessante, né? Que um professor uma vez disse que a gente não pode menosprezar a inteligência do público, né? Eu vou dar uma opinião exclusivamente minha, tá? Não é da Guilda. Porque tem vezes que eu tenho que me pronunciar assim, porque senão o Bolsinhas me expulsa dos bate-papos. É exclusivamente minha. Eu já acho o contrário. Acho que você tem que menosprezar sempre o público. Se você não menospreza seu público, você não sobe num palco. Se você achar que o público sabe muito, que o público vai te questionar, que é um público ultra intelectual, tu não sobe no palco. Vai fazer o quê no palco? Falar assim, caraca, as pessoas são muito mais engraçadas que eu. Elas sabem muito mais que eu. Eu, geralmente, quando subo no palco, o pessoal tem idiota me assistindo, vou tirar o dinheiro deles e pronto, vou dar meu show. Assim que eu penso quando eu subo no palco. Agora, em termos de conteúdo, de formar conteúdo para esse público, você tem que pensar o seguinte, não é questão de menosprezar. É você pensar assim, tá bom, então eu vou passar a fazer sketch sobre Foucault. Porque o público é muito elevado. Aí você vai ser demitido na primeira semana. Porque nem o diretor da Globo vai saber que é Foucault, até porque os diretores da Globo, no geral, são um bando de animais. Então, assim, isso pode acontecer. Tá? Essa parte está gravando, né? Essa eu vou editar. Essa tá. Então, assim, não se trata só de menosprezar. Se trata de saber que os seus saberes também não são os primordiais para as pessoas. Não é porque você sabe Foucault que você é uma pessoa melhor. Não é isso. Você tem que saber que nem todo mundo sabe. Então você vai olhar o Brasil e vai fazer assim, uma média. As pessoas estão falando desse assunto. Um grande pilar assim, da identificação é você ver a capa dos jornais. Né? Que as pessoas estão olhando os jornais. Né? Então, assim, isso está dando no Jornal Nacional. Era uma coisa que a gente sempre falava no Zorro. Pô, saiu no Jornal Nacional? Está na capa do jornal? As pessoas estão comentando no bar? Né? Não. Então não é um assunto para televisão. Ah, mas eu vou fazer esquete de internet nichado. Ótimo, entendeu? Isso que você tem que ter noção. Você não pode achar que seu blog, né, pô, de fofoca vai ter o mesmo público que o público da Globo. Isso, onde você vai chegar com isso é a identificação. Quer ver? Tem uma piada que o Enfio fez na época do... que o Tancredo estava em ascensão e tal... E o Enfio falou, o Getúlio deixou a caneta para o Tancredo. Né? Deixou de herança a caneta, que ele assinou o testamento e tal. Deveria ter deixado o revólver. Essa piada só tem sentido para quem sabe que o Getúlio se suicidou com o revólver, quem foi Tancredo e tal. Então, falar isso aqui não faz sentido hoje em dia. Porque assim, a pessoa fica, quem é Getúlio, quem é Tancredo? Entendeu? Então, assim, para essa piada funcionar, eu tenho que saber que a pessoa identifica esses elementos, tá? Identifica esses elementos. Então, a identificação passa por aí. Por você reconhecer seu público, estudar seu público, isso é importante também. Não vá para lugares achando assim, eu vou fazer... Cara, tem piada que funciona no Rio, não funciona em São Paulo. E eu tô te falando porque eu já fiz show Rio e São Paulo. Então eu chego no show aqui, faço algumas piadas, chego em São Paulo e fica assim. E é do lado, gente. E é do lado. Né? Então, assim, isso é um dos pilares mais importantes, que é a identificação. Não, e eu acho assim, e essa nossa discussão, assim, eu acho que muita gente aqui trabalha com comédia, de novo, foi o que eu falei no início, né? Tudo depende do que você quer. Mas eu faço essa piada aqui e as pessoas riem. Cara, a gente vê piada de stand-up, a gente que acompanha mais de perto e tal, quem é stand-up aqui sabe que tem coisas que você vai repetir e todo mundo vai rir. Assim, beleza, e acontece.
Mas, para quem quer levar isso para um outro nível, é sempre importante pensar nas três coisas combinadas. E, às vezes, quando você está sem ideia e tal, pensar nas três coisas é importante, né? Estudar o público, por exemplo. Isso vale para stand-up e vale para outras coisas, né? Aqui, de novo, me referindo aqui ao Paulo Emílio, professor comigo. Cara, eu também gosto de... Enfim, sou professor e tal, eu gosto de brincar com os alunos e fazer piada. As piadas que eu faço hoje são completamente diferentes de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, eu estava muito mais perto dos alunos. Então, o meu cotidiano era muito parecido. Então, eu ia para quase os mesmos lugares e tal. Aí, de repente, passou um tempo e eu comecei aí tive filho, casei e tal. Agora, eu tenho que fazer piada do outro lado. Eu começo a fazer piada sobre relação de pai e filho, porque aí eles se reconhecem como filho e eu como pai. Quando você percebe, eu digo, não, eu vou revelar uma verdade, eu vou falar, sei lá, de um pai, eu gosto de brincar com eles assim, né? De um pai, eu faço um jogo de um pai que não liga muito para os filhos. E eles riem, porque, no fundo, eles pensam isso, pô, mas será que meu pai não liga para mim? Às vezes o pai deve ficar de saco cheio do filho mesmo. Só que ninguém diz isso. A imagem que a gente tem é o pai cuidadoso. Mas eu brinco com isso. Olha, tem vezes que o pai quer amarrar o filho no cantinho e deixar a tigelinha de leite ali. Não faz isso, mas pensa, né? Então, quando você pensa nos três, até para você montar o seu set, é melhor, é isso, né? Você vai fazer em São Paulo. Pô, você traz um tema do Rio. Então, você vai ter que costurar melhor esse tema. Você vai ter que revelar uma verdade por trás desse tema que seja relevante para o cara de São Paulo também. Você está falando sei lá, de alguma coisa muito carioca, mas revela algo sobre o ser humano, revela algo sobre, sei lá, a ambição humana. E aí isso talvez funcione, por mais que ele não se identifique no início. É uma coisa interessante, que você falou, inclusive, né, essa mudança de perspectiva. Por exemplo, vou dar um exemplo. Thiago Ventura. Pô, ele é ótimo, ninguém tem dúvida disso. Só que até hoje fazendo piada de pobre me incomoda um pouco. Eu acho que assim, é a hora de mudança de perspectiva. Quem sou eu para ensinar o Thiago Ventura? Mas assim, me incomoda. Hoje já me incomoda aí e fala assim, cara, tá na hora dele. O cara que venceu, o cara que vê de outra forma. Às vezes ele busca os sets antigos que eu fico assim, meio não encaixa. Então essa mudança eu acho que é interessante, né? A gente ir se adaptando e revendo, igual o Bolsonaro falou. Eu era próximo dos alunos, agora só. Outra coisa que é interessante, a identificação hoje na internet, agora falando um pouquinho de internet, ela é um dos principais fatores de viralização. Você vê, as pessoas se identificam e passam à frente. Ou marcam nos comentários, né? Fala, Paulo Lemos, aqui, igualzinho a você. Paulo Lemos, né? As pessoas marcam e falam, igualzinho a você. As pessoas fazem isso. Né? Só que, assim, a comédia não pode ser só isso, só a identificação. A gente está falando dos pilares. A partir de agora, nas aulas, a gente vai falar das mecânicas. Porque se você adiciona mecânicas a esses pilares, você potencializa muito a piada. Não é só identificar. Eu estava falando com um dos responsáveis hoje pelo Parafernália, me fugiu o nome dele, desculpa. Mas ele estava falando assim, cara, a gente tem um problema muito sério hoje aqui. Então, assim, quando a gente vai fazer lista, né, a Parafernália faz muita lista. 10 tipos de professor. Cara, as pessoas estão tão acostumadas a fazer só o tipo que falta a piada na cena. Só o professor que grita. Aí chega o professor, tudo bem, que não sei. Mas não podia ser além dele gritar, não podia ter uma piada ali, identificar o professor que grita com a piada. Então é isso que a gente quer de vocês. Vocês não só fiquem nesse pilar, esse pilar é a base, saber que isso não pode faltar, verdade, identificação, time, né? Mas não é só isso. Agora a gente vai construir uma piada em cima dessas bases, e esse que é o próximo passo do curso da Guilda, que a gente vai continuar aí. Muito bem, senhor Cafonias. Muito bem dito. Amém? Aleluia! Muito bem. Então agora chegou o grande momento que nós estamos aguardando. Espero que vocês também. O momento de lançar oficialmente o curso da Guilda. A gente começou a pensar esse curso em agosto. A gente ficou estudando muito, vendo o material que a gente ia produzir nesse curso. E a gente juntou um material que a gente considera muito bom. Claro que a gente é suspeito para falar, mas eu acho que assim, uma das coisas principais que a gente quer com esse curso é que você comece a escrever não só um número para o stand-up, uma cena de série, um esquete. O nosso objetivo é que você consiga escrever humor que
for necessário. Que você consiga escrever um set de stand-up, consiga escrever sketch, cenas de série, e escrever com regularidade. Não é escrever, hoje eu escrevi um sketch, aí daqui a 3 meses eu consegui escrever mais uma piada, porque não é assim que funciona, né? Você não vai viver assim, né? A gente vive de comédia produzindo sempre, né? A gente fazia uma comparação, né, que era o seguinte: existe o roteirista de 100 metros e o roteirista de maratona, né? A gente sempre foi o roteirista de maratona. Às vezes você nem placa assim, né? Você pode nem ter assim um grande sucesso, né? Que é meio meteórico, né? Você consegue placar aí um vídeo, alguma coisa que viraliza, mas depois você nunca mais ouve falar na pessoa, né? Numa mesa de redação, muitas vezes também. Às vezes tinha gente que chegava nos primeiros, eu vi muita gente em primeiras 2 semanas sendo brilhante, e depois não consegue mais, porque não tem consistência, não está acostumado, não tem. Então, assim, a gente quer ensinar vocês a ser corredor de maratona no humor. É para você produzir muito, produzir com qualidade e produzir para o humor que for necessário. Porque hoje você pode ser chamado para escrever uma série, amanhã você pode ser chamado para escrever um programa de sketch. Então, assim, você tem que estar preparado para escrever seja o que for. E aí, a gente, inclusive, fez alguns posts disso, né? Porque tem gente que diz, eu não sou engraçado, eu não posso trabalhar com comédia. Cara, isso é uma das maiores mentiras que existem. Se você acredita nisso, deixe imediatamente de acreditar. Você não precisa ser uma pessoa engraçada para trabalhar com comédia, tá? Eu diria que a maioria das pessoas que eu conheço que trabalham com comédia não são pessoas engraçadas, o que não quer dizer também que se você é uma pessoa engraçada que você não pode trabalhar. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que não é o fato de você ser um bom contador de piadas que vai fazer você ser um bom roteirista. O fundamental para você conseguir escrever humor é você dominar as ferramentas, é você entender como é que funciona a mecânica por trás de uma piada, por trás da construção de uma piada. Porque o nosso objetivo com esse curso não é ensinar você a contar piada. O nosso objetivo é ensinar você a fazer piada, o que é muito diferente. Então, não precisa ser uma pessoa engraçada. Eu não vou contar aqui porque eu fui quase ameaçado de expulsão da guilda. Eu não sei contar piadas. Eu só sei contar uma piada na minha vida e essa piada vocês vão ver, se quiserem, futuramente. Porque está no nosso vídeo de vendas, né? Na nossa página, que nós vamos divulgar daqui a pouco, tem um vídeo de vendas com uma aula de 50 minutos, né? E lá a gente também fala um pouco mais. Lá eu conto essa piada. E vocês vão ficar... Quando vocês ouvirem essa piada, vocês vão falar, bom, se esse sujeito aí só sabe contar essa piada, sobrevive com humor há 25 anos, eu sou capaz de fazer isso. Então, fiquem tranquilos. Se você não é uma pessoa engraçada, se você é uma pessoa tímida, eu, por exemplo, sou um cara extremamente tímido. Eu sou o cara que, às vezes, quando vê um conhecido do outro lado da rua, eu fico pensando, caramba, tomara que ele não me veja, porque eu não sei o que eu vou falar com ele. Então, assim, não precisa ser um cara extrovertido, não precisa ser o cara que, quando está lá numa mesa de bar, vai ser o cara que vai juntar todo mundo ali em volta de você para prestar atenção no que você está falando. Não precisa ser nada disso. Então, mesmo que você não seja essa pessoa, você pode sim trabalhar com comédia. A outra coisa também que eu já ouvi falar é que tem gente, mas eu só tenho interesse em stand-up. Então, não sei se esse curso vale a pena para mim. Assim, você tem todo o direito de só ter interesse em stand-up, mas por trás disso, assim, por trás do seu interesse, você tem que entender como funciona o humor. Né? Não é só subir no palco, né? Assim, hoje a gente já teve uma pequena degustação aqui da Santíssima Trindade, mas assim, você precisa entender, né? A gente tem aula de Santíssima Trindade com mais exemplos, né, dentro do curso. A gente faz um detalhamento das ferramentas do humor que são fundamentais, né, para você começar a entender como é que funciona o humor, para você começar a entender como, né, produzir piadas, né, qual é o seu ponto de partida, para onde você vai, né, porque você ficou sentado, essa história de que, eu vou sentar aqui e a inspiração vai vir, isso não é verdade, isso é uma grande mentira. Eu me lembro que eu já passei no início de carreira, eu passava noites sem conseguir escrever um sketch, né? Porque eu simplesmente não tinha uma técnica, eu não conseguia dominar né, os fundamentos. E aí você fica contando com a sorte, né? Será que vai vir uma ideia? Será que vai vir uma ideia? E aí você vai, levanta, senta, começa a escrever, não sai nada. Aí você vê que tem ali um fiapo de ideia e aquilo não vai, não rende. Aí você tenta, né? Aí você fica ali, né? Tentativa e erro, e no final não fica bom. Por um motivo simples, que você não domina, você não tem o conhecimento de como funciona aquilo, né? Quando eu conheci o Vinícius, né? Eu e o Fernando conhecemos o Vinícius já tinha um método
o Vinícius trabalhou muito tempo na TV Globo analisando programa, fazendo análise e pareceres de projetos, e principalmente projetos de humor. E o Vinícius lá ele desenvolveu um método, e ele viu que o humor tinha meio que uma matemática. Algumas coisas elas se repetiam sempre, em todos os programas, seja um programa de sketch, programas de série. Existia um mecanismo ali que ele era muito recorrente. E aí, quando ele apresentou esse método para a gente percebeu que era verdade. A gente começou a desenvolver esse método, né? Incrementar esse método, e a gente chama ele de método. É um método próprio, é um método da Guilda, método que a gente batizou método da Guilda de Comediantes. E quando vocês conhecerem o método, conhecerem as ferramentas, vocês vão ver como tudo começa a fazer sentido, como tudo é interligado, e você começa a ver que é muito mais simples do que parece você ter ideias, seja para onde que você estiver escrevendo, sketch, série, stand-up. Então, com esse método, que o Vinícius, inclusive, disse, você tem que imprimir, botar no bolso, você vai ver que, de fato, vai ser muito mais fácil você conseguir escrever. Então, assim, essas objeções, e também vale assim, eu quero escrever sketch. Cara, sketch, série, stand-up, seja o que você quiser escrever, você primeiro tem que ter um conhecimento de tudo isso para começar a escrever. Quanto mais elementos você tiver, mais fácil vai ser a sua vida. E, independente disso, assim, seja o que você queira fazer, se é que você já está muito decidido e você, por acaso, tem certeza que você nunca mais na sua vida vai querer fazer nada diferente disso, a gente tem muitas aulas de todos, né? A gente tem, por exemplo, a gente está começando só de stand-up, acho que são 15 aulas, de sketch tem mais de 10 aulas. Então, assim, a gente tem muitas aulas de todos os assuntos. Então, assim, tem um material muito grande para você poder, se você está muito certo que você só quer uma daquelas coisas, tem bastante material. E se você ainda não está certo, se você quer começar, se você tem interesse em escrever, seja o tipo de humor que for, você vai ter muito material. Então, assim, eu diria que esse curso que a gente desenvolveu, ele é muito indicado exatamente para quem quer escrever, sei lá, você tem um canal no YouTube, quer escrever um canal no YouTube de sketch. Acho que esse curso vai ser ótimo para você, acho que não vai faltar. A gente tem quase um passo a passo de como escrever sketch. Então, assim, eu acho que ele vai ser muito útil para você. Se você quer participar de uma sala de roteiro, escrevendo uma série, acho que esse curso é super indicado para você. Se você quer um set de stand-up menos previsível das suas piadas, acho que esse curso também é para você. Acho que esse curso também é muito bom para quem quer... Por exemplo, a gente tem aqui 2 professores, né? E são 2 professores que usam o humor dentro da sala de aula. Então, eu acho que esse curso é muito útil também, até para quem não necessariamente quer trabalhar com humor, mas pode usar humor, por exemplo, em apresentação de eventos, né? Eu e Fernando, a gente trabalhou com eventos corporativos por muitos anos. E, assim, o humor é fundamental, assim. O humor, a gente fazer humor em eventos corporativos abriu muitas portas para a gente. É um filão muito bom de ser explorado. Então, acho que esse curso também Até dentista, cara. Os caras antipáticos, tu chega lá, eu fui no dentista hoje, pô, não fala, não dá bom dia, não conta uma piadinha. Pô, vão reter cliente. O humor saiu para reter cliente também. Então, assim, todas as profissões pode. Pô, você... Outro dia eu tava vendo o Louco Todo Guanabara, velho. Uma negação, o cara tentava umas piadas horrorosas. Assim, pô, às vezes você é louco todo no Guanabara, faz o curso da Guilda que vai melhorar as piadas. Pois é. Se eu fosse louco todo do Guanabara, eu também ia morrer de fome fazendo piada, né? Eu vou ter que contar uma piada. Não, mas aí você cria as suas próprias piadas. Enfim, então é isso. Assim, eu acho que o curso é indicado para muita gente, né? Se você me perguntar para quem o curso não é indicado, eu diria que é o seguinte, cara, eu acho que o curso não é indicado se por acaso você acha que... se você não quer trabalhar, cara, a grande verdade é essa. Se você não quer trabalhar, não quer botar a mão na massa, talvez esse curso não seja para você. A gente sempre trabalhou muito, né? Tanto é que um dos diferenciais do nosso curso é que a gente não vai simplesmente, não foi um curso que a gente simplesmente gravou, vai deixar aí gravado e tchau e bênção. Não é assim. A gente todo mês vai ter um encontro com vocês. 2 de nós, todo mês, vai dar uma aula, ou uma aula extra, com conteúdo extra, que por acaso alguém sugerir, ou que a gente achar interessante, ou uma aula para tirar dúvidas. Às vezes, assim, a gente tem um material, né, além das aulas gravadas, quase todas elas têm exercícios, ou em muitas delas tem exercícios, tem um material escrito, né? Em todas elas tem um material escrito do que a gente falou, né? Em tópicos, em resumo.
e muitas delas têm exercícios para vocês fazerem. Então, provavelmente vai ter um desses encontros mensais que a gente vai tirar para corrigir, analisar o esquete de alguém, ou mais de uma pessoa. Então, assim, talvez para quem não esteja afim de fato, né, trabalhar e escrever, talvez esse curso não seja indicado. Mas acho que para as outras pessoas que querem trabalhar com humor, por exemplo, eu já ouvi pessoas falando assim: ah, mas cara, eu sou roteirista, mas eu trabalho, eu gosto de drama, eu não sei se esse curso é para mim. Cara, eu acho que esse curso é para você sim, cara. Eu acho que assim, quanto mais gêneros você souber escrever, melhor. Escrever comédia não é fácil, até você fazer o nosso curso, que aí vai ficar fácil. Então, eu acho que se você já é roteirista e nunca escreveu humor, eu acho que vale a pena também. E assim, eu ainda acho, em última análise, que esse curso também é para quem quer conhecer a história do humor. Porque assim, eu, por exemplo, eu vi algumas aulas, e nós temos aqui 2 professores, né, formados em professores, é foda. Formados, né? Nós temos o Bolsinhas, que é doutor em literatura, nós temos o Vinícius, que tem 2 pós-graduações em ensino, então, assim, eles têm também muito conhecimento histórico. E, assim, foi legal ver as aulas, né? Foi legal conhecer, aprender um pouco mais de coisas que eu não sabia. Então, assim, eu acho que até no final das contas, por exemplo, eu tenho um vizinho que eu acho que eu vou indicar o curso para ele, porque eu acho que ele vai gostar só da parte, essa parte histórica, essa parte de conhecimento, também já é muito legal no curso. Se deixar, eu vou falando, tá? Posso continuar falando, né? Ou vocês querem fazer alguma... Não, só para te avisar que o Bolsinhas está mostrando do lado, não sei se você está vendo que você está no celular, né? Ele Não, tá eu tô vendo. Ele está mostrando Estão a vendo aí? plataforma. E assim, é muito fácil. Isso é uma coisa também que sempre me preocupa, tá, gente? A curso online vai ser difícil de acessar, como é que eu vou ver? Não, é super fácil. Eu tenho os temas, ó. Estrutura, parte teórica, esquete, stand-up, sitcom. Você vai clicando e vai vendo. Aí do lado, ó, tem as aulas. Boas-vindas. Olá, sejam todos muito Tem bem-vindos. um mapa do curso que ele vai dizer também uma sugestão de que aula você faz primeiro, que aulas você faz depois. Olha só, então é exatamente isso. Assim, a gente está começando o curso com mais de 40 aulas gravadas, a gente tinha 45, 46 aulas gravadas. O curso vai estar sempre com mais aulas sendo acrescentadas, até porque esses encontros ao vivo serão acrescentados, né, na plataforma, e assim, é bem bonita essa plataforma que a gente está usando, dá até vontade de fazer mais aulas, né? Depois que a gente viu, a gente falou, caramba, eu quero gravar mais aulas, porque parece até que a gente está mais bonito no vídeo. Eu, se deixar, gravo aula todo dia. Eu, se deixar, eu saio. Hoje eu gravei O 3 Vinícius aulas. só hoje gravou o quê? Umas 3 ou 4 aulas. Gravei extra. 3, comentando 3 sketches. Eu gosto de gravar, boto lá, não tem nada a fazer. Aqui, vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Não, aqui é uma parte que eu gosto muito, assim, que eu fiz com o Vinícius, que vai ficar aberto aqui por um tempo para os primeiros, que eu falo das grandes revoluções do stand-up, assim, dos caras que mudaram o stand-up ao longo dos anos 50 para cá, e o que eles trouxeram de novo, e o que dá para usar. E aí o Vinícius pegou essa ideia e aplicou nos casos específicos. E ele pegou pessoas que... stand-uppers de vários estilos, o Chapéu, a Hannah Gadsby. Dá um play nesse teu, que tá ali, depois dá um play no meu comentário, só para eles sentirem como é que é. Nesse teu mesmo, tá lá em destaque. Tá, isso. Bom, vamos começar agora uma aula de stand-up. Eu vou esquentar aí vocês para depois vocês receberem o Vinícius. Vou falar o seguinte, existem 2 formatos básicos importantes. Quer dizer, isso tem que ser bem entendido, né? Não é importante no sentido de que ninguém está atrás de originalidade. Quando o Schwanizio... Esse é o modelo das aulas, gente. Embaixo tem espaço para pergunta, tá? Várias aulas têm material por escrito também. E agora, ó, por exemplo, ele deu uma parte teórica. Aí eu vou comentar uma parte prática. Bota eu comentando aí, por exemplo, o Ed Murphy, por exemplo. Ou não, o Seinfeld. Bota eu comentando o Seinfeld. Tá. Só não bota piada. É o primeiro. Aí tá ele. Ele comentou a parte teórica. Aí agora vamos ver na prática como é que é, né? Aí eu vou comentar um setzinho do site. Alunos, tudo bom? Eu sou o Cacofonias. Sim, acho muito legal. E eu peguei no Instagram Comédia com Legenda. Porque vocês lembram da Santíssima Trindade? Né? Identificação é um dos pilares da comédia. Boa. Mas pra deixa o Seinfeld falar que ele vende melhor que eu, o Seinfeld. Bota o Seinfeld falar, se você quer ver o Seinfeld. Eu falo mais que o Seinfeld. Olha, ele fala. O estilo Casimiro, tô ali assistindo, né?
Vai E aí, assistindo, tá? é interessante. Aí eu comento, vou comentando trecho a trecho, as estratégias, tal, que ele vai usando. Então a gente vai usar esses recursos também, para não ficar... Porque, cara, a verdade é, a gente tem muita experiência de assistir curso. A gente já deu 500 mil cursos. E a gente acha um saco aquele curso que é só blá, blá, blá também, né? E tá, e aí, o que eu faço com essa identificação? Enfio no meu cu. Não tenho o que fazer com ela. Então você tem que pegar e mostrar pro cara, ó, isso aqui na cena, ó, isso é identificação. Isso aqui. Então é isso que eu quero que você aprenda, isso que eu quero que você veja. Não adianta ficar só no papo, apostila, e não ter esses exemplos práticos. Eu comento um episódio inteiro de Chaves no curso. Eu pego o episódio e vou comentando passo a passo as estratégias que são usadas no Chaves. Então é assim que vai funcionar o curso. E vai ter sempre exemplo novo. Se deixar, eu vou gravar isso o dia todo. Bom, então é isso. Então, assim, só para continuar, né? Se eu tiver, vocês podem me cortar. Eu queria dizer assim, nós somos 4, e eu acho que a gente aqui tem também um outro diferencial, que é o seguinte: a gente alia muito a parte pedagógica, né? Já falei, né? Bolsinhas e Vinícius são, né? Bolsinhas com doutorado, Vinícius com 2 pós. Então, assim, a gente tem um conhecimento pedagógico, né? E o conhecimento prático, assim, eu tenho 25 anos de humor, eu trabalho há 25 anos, remuneradamente. O Fernando também, assim, o Fernando e a gente trabalha praticamente, o nosso currículo é muito parecido, né? Diria que 90% parecido. Então, assim, a gente está há muitos anos, né? A gente já trabalhou a gente já fez programas em rádio, escrevemos coluna de jornal, fizemos programas de sketch, fizemos série. Então, assim, a gente tem muita experiência com humor, né? E o Bolsinhas e o Vinícius, além do conhecimento pedagógico, também com com trabalhos em humor, né? O Bolsinhas escreveu Por Porta dos Fundos, o Bolsinhas escreveu peça de teatro, o Vinícius escreveu um filme, né? De quem? Do Tirulipa, não é? Tirulipa, isso aí. Tirulipa. Então, assim, a gente aqui, se nós somarmos, cada um já fez, a gente já trabalhou em rádio, em TV, em cinema, teatro. Então, assim, a gente tem muita experiência com isso e a gente está muito seguro que a gente tem muitas condições de ajudar todos vocês a conseguirem, se nunca escreveu humor, a começar a escrever, e se já escreve, a aprimorar o seu texto, sem dúvida nenhuma. Bom, agora a gente está enrolando, está dizendo, né? E chega a hora de dizer quanto é que custa o curso, né? Mas antes de dizer quanto custa o curso, eu ainda queria dizer rapidamente que, assim, um dos nossos alunos, né? A gente deu aula na Academia Internacional de Cinema, e um dos nossos alunos, o Diego Guimarães, ele hoje trabalha na TV Globo, assim, ele participou de um processo seletivo e hoje está lá, roteirista da TV Globo. Então, assim, a gente saiu e ele continua. Pô. Exatamente. A gente vai ter. Então, o nosso objetivo é esse, cara. A gente gostaria que a gente, inclusive, assim, a gente está com um preço especial de lançamento, porque o nosso objetivo é exatamente esse: é que existam outros Diegos, né? E o que a gente mais quer é que você mande o seu depoimento dizendo que comprou o curso, que fez o curso, que gostou do curso, e dizendo o quanto a gente ajudou vocês. Então, assim, por isso a gente vai fazer um preço especial de lançamento, que eu já vou dizer quanto é, mas antes eu gostaria de lembrar também, só para vocês terem uma noção de valores. A gente deu esse curso que o Diego fez, em 2017, na Academia Internacional de Cinema. Esse curso, em 2017, custava R$ 1.980. E eram 8 encontros e acabou. A gente está começando com mais de 40 aulas gravadas e todo mês, isso é importante a gente lembrar e frisar, todo mês a gente vai ter um encontro com 2 dos nossos professores. A gente tem aulas extras ao vivo, quer dizer, ao vivo e presenciais via Google Meet. Então, assim, você vai estar sempre com mais material, você vai ter oportunidade de tirar dúvidas, vai ter oportunidade de ter mais material. E se você no dia não puder participar, você pode ficar tranquila, porque esse material vai ser inserido dentro da plataforma. Então, assim, você não perde essa aula de maneira alguma. Antes de dizer o preço, eu tô meio João Kleber, mas vamos lá, vai chegar a parte. Eu queria dizer também o seguinte: a gente vai dar bônus especiais para os 50 primeiros que comprarem o curso. Só que esse bônus especial só é válido até o próximo domingo, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Então,
os bônus valem até o próximo domingo e apenas para os 50 primeiros. Se por acaso a gente vendeu 50 logo de cara, acabou, não tem mais bônus, né? Então, os bônus, eu vou pedir para o Bolsinhas falar, eu vou falar só o primeiro, que eu acho mais importante, que é o seguinte: os 50 primeiros que comprarem vão ter um acompanhamento exclusivo nosso, tá? Aí não é uma aula com todo mundo, vai ser um acompanhamento exclusivo, que você vai poder ou apresentar 3 sketches seus, ou você vai poder apresentar um número seu de stand-up, ou um projeto... Calma. O set seu de stand-up vai chegar o cara com 1 hora, show de 1 Não. hora. Seu set de stand-up. Ou um projeto de série de até 5 páginas. Então, assim, nós vamos ficar durante 6 meses tendo um encontro mensal com cada um de vocês, cada um dos 50, né, no caso, disponível para vocês, para melhorar o seu projeto, para mostrar, né, faz aqui, refaz aqui, traz de volta, trabalha aqui. Então, a gente vai ter esse encontro, são 6 encontros durante 6 meses que nós vamos ter para você ter esse feedback nosso, né, essa análise, que eu chamo como praticamente uma mentoria, né? Porque você tem um encontro, né, no 1 a 1, né, com um de nós, a gente aprofundando o seu projeto, né, a gente melhorando, né, o seu sketch ou o seu número de stand-up. Para mim, isso é uma mentoria, assim. Eu acho que só isso no mínimo vale R$2.000, R$3.000. Assim, não consigo mensurar isso em outro valor, porque é um serviço que poucas pessoas oferecem, e quem oferece cobra muito mais do que isso. Então, assim, esse vai ser o primeiro bônus para os 50 primeiros. E o Bolsinhas, a gente pode dizer agora os outros 2. O segundo, tá me ouvindo? Tô. O segundo é esse set, essa parte aqui de stand-up. É tanto a minha parte, que tem uma parte geral, né, minha e do Vinícius, mas essa parte que eu vou caso a caso, eu vou mostrando como nasceu o stand-up moderno ali nos anos 50, o que ele trouxe de novo. Aí depois eu vou para a próxima grande mudança, que é ainda nos anos 60, com uma parte, enfim, mais autobiográfica, e eu vou estudando, mostrando isso e mostrando como cada uma dessas revoluções ainda estão aí, ainda podem ser usadas. Eu dei esse curso uma vez, eu dei durante alguns anos um curso de História do Humor na segunda metade do século XX. Mas envolvia tudo, envolvia sitcom, envolvia humor de uma maneira geral, envolvia o contexto histórico. Para aqui eu peguei só a parte stand-up. Então eu recortei, aí fiz uma gravação só voltada, não só para as mudanças do stand-up, mas o que tinha de novo e como usar isso ainda hoje, e que comediantes usam essas estratégias ainda hoje ou combinam uma delas. Então você vai tendo uma visão histórica, mas vai tendo subsídios para melhorar o seu set, caso você seja um stand-up. E se você é interessado por comédia, eu acho que você vai gostar, né? Era um curso que as pessoas gostavam muito. E esse curso eu dava, assim, eram 4 aulas, mais ou menos, 3 ou 4 aulas. Uma vez foram 3, algumas vezes foram 4, e eram R$400 o curso, né? Custava R$400, isso há 3 anos atrás, antes da pandemia. Aqui, o curso está melhorado, porque tem toda essa parte do Vinícius de trecho a trecho, que também vai estar só, a princípio, para esses primeiros 50 dessa primeira semana. Depois a gente vai deixar só o módulo básico do stand-up. E, por último, eu fiz um livro, um e-book, sobre como apresentar um projeto para a produtora, né? Quem é roteirista sabe que as plataformas de streaming, até canais de TV estão loucos atrás de projeto. A gente tem amigos que trabalham em produtoras, né? O Aragão até agora está trabalhando com um desses caras, que foi colega nosso e agora está nessa parte de filtrar os projetos. E assim, sua ideia pode ser ótima, se o projeto estiver mal escrito, não passa. Então a gente ensinou a como formatar, e não só formatar, como você pegar a ideia, como é que você desenvolve, e não só com a nossa experiência, mas eu conversei com alguns produtores, conversei com gente que estuda produção de projeto, e eu montei um e-bookzinho. Isso também está disponível lá só para quem entrar nesse pacote aí dos 50 primeiros nessa semana. E isso nem tem preço, não existe. Se você procurar um livro aí que ensine a fazer projeto, você não vai achar. Uma vez eu vi um curso que ensinava você a fazer um projeto de uma página, que isso nem sequer era um projeto, e era, sei lá, R$1.000, R$600, 4 encontros, eu acho. R$600, 4 encontros, acho que era meio isso. E a gente está dando no pacote aí para quem
quem apostar no curso. Muito bem. Então, dito isso, vamos dizer o valor do preço. A gente está... preço especial de lançamento exatamente para isso, para que a gente tenha depoimentos, que você diga que fez o curso, que a gente ajudou. Então, a gente está vendendo esse curso por 12 vezes de R$60, então é 720, 12 vezes de R$60, e a gente está dando um desconto para quem pagar à vista, né? O desconto, um pouquinho mais de 15%, então quem pagar à vista, R$600. Então, ou R$600 à vista, ou 12 vezes de R$60, que aí sairia 720. São mais de 40 aulas gravadas. A gente já vai abrir para perguntas, tá? Que eu já vi que tem algumas dúvidas. Fica disponível por 2 anos, tá? Você fica 2 anos com acesso ao conteúdo. Você pode fazer do seu celular, não precisa necessariamente ser do computador, pode fazer pelo celular. E mais de 40 aulas já gravadas, mais aulas serão inseridas. E todo mês esse encontro ao vivo com a gente, com 2 dos nossos professores. Uma coisa que é importante, que eu acho que, assim, além desses benefícios todos, o curso está divertido de ver, não está aquela coisa assim, caraca, tá insuportável assistir essas aulas, porque as aulas estão bem maneiras, tem muito exemplo. E outra coisa importante que são os 50 primeiros que levam o pacote todo. Já tem mais de 50 aqui nessa live. Então o VR podia anunciar o anúncio, começar a correria para se inscrever, e a gente vai ficar tirando dúvidas aqui, mas só os 50 primeiros têm acesso a isso tudo, tá, gente? O endereço então, guildadecomediantes.com.br, né? guildadecomediantes.com.br. Você clica lá, tem um link para fazer a compra, tem um vídeo de vendas, né? Que você pode ver. São um vídeo de mais ou menos 50 minutos em que a gente dá mais detalhes. E lá dentro tem o depoimento de pessoas que trabalharam com a gente, de ex-alunos. Então, assim, tem bastante coisa legal para ver também na página, guildadecomediantes.com.br. Sobre os encontros que eu digo são via Google Meet, tá? Esses encontros mensais vão ser via Google Meet, com 2 de nós.